São 17 horas do dia 10 de maio e o Trilhas da Democracia Conjuntura recebe a senadora do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, presidenta da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, Tereza Leitão. Deixa eu embarcá-la. Seja muito bem-vinda, senadora. Mais uma vez ao Trilhas da Democracia. É um prazer saber que nós estaremos dialogando sobre educação periodicamente. Seja muito bem-vinda, Tereza. Muito obrigado, Marco. Eu também gostei muito da ideia. Estou à disposição do programa. Acho um tema importantíssimo e me sinto honrada de ser convidada. Nesse dia de hoje, a pauta é longa. A gente vai discutir o Plano Nacional de Educação, o início da realização de audiências públicas. Acabou de acontecer a quarta audiência, a gente vai tratar disso. Vamos falar também sobre um projeto de lei apresentado pela senadora, o projeto de lei 1010 de 2025, que trata da educação midiática e digital. E, se sobrar um tempo, a gente vai falar sobre os ataques contra a educação pública por parte dos privatistas e também dos fundamentalistas. Senadora, eu vou embarcar os nossos camaradas, companheiros que tocam o Trilhas da Democracia nessa bancada virtual. Em primeiro lugar, Normando Rodrigues, Eilo. Salve, Normando. Tudo bem contigo? Salve, Marcos. Salve, senadora Tereza. Prazer revê-los. E, para brilhantar esse programa de hoje, o estudante de Direito da FDR, da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e bolsista de iniciação acadêmica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP, João Augusto. Seja bem-vindo, João, mais uma vez. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse Trilhas da Democracia. Quero cumprimentar aqui a Nossa Senhora Senadora, Tereza Leitão, Normando aqui também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Deixa eu mudar o formato aqui. Pronto. Senadora, foi realizada, como eu disse, na última terça-feira, dia 6 de maio, a quarta audiência pública de um conjunto de 13 audiências que estão programadas para serem realizadas de discussão do Plano Nacional de Educação, o PNE, que foi proposto pelo Executivo, pelo Poder Executivo, em meados do ano passado, para vigorar na próxima década, mas na próxima década era 2024, 2034. E o plano ainda não foi votado na Câmara dos Deputados e, por conseguinte, não pôde ter sido encaminhado para o Senado Federal. Senadora, eu gostaria de ouvi-la primeiro, quais as razões desse desinteresse existente na Câmara dos Deputados para não levar à frente essa discussão que, como você disse, como a senhora disse numa entrevista do início do ano, é uma prioridade, mas parece que ainda não é vista como o plano não é visto ainda como uma prioridade para o conjunto da Câmara dos Deputados, ou pelo menos para a sua direção, não é? E o que se ouviu nessa quarta audiência, que teve a participação de professores, professoras, trabalhadores do setor educacional, representados pelos seus sindicatos, pelas suas associações. Por favor, senadora. E professora também, né? Sempre professora. Essa é a minha identidade principal, né? Vejam, nós tivemos alguns problemas de tramitação decorrentes já da dificuldade da transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. O plano terminaria no final de 2024. Então, era para ter chegado o projeto, fruto de uma conferência, o mais rápido possível. E não chegou, né? Então,
a conferência foi atrasada, a recomposição do Fórum Nacional de Educação, que é o coordenador da Conferência Nacional de Educação, só se deu depois de 2023, quando Lula assumiu o governo. E aí o MEC providenciou a Saúde. recomposição do fórum e logo em seguida a organização da CONAI, que foi uma CONAI extraordinária, só tratou do Plano Nacional de Educação. Nesse ínter, se prorrogou a vigência do plano antigo até o final de 2025. Então, o que a gente não pode é deixar 2025 sem esse plano aprovado. É isso que a gente tem se batido firmemente. Qual foi o compromisso que o Fórum assumiu? O Fórum assumiu o compromisso de que coordenaria a CONAI, o extrato dos depoimentos, das discussões, das deliberações, um formato anterior ao formato de lei seria encaminhado ao MEC, o MEC daria o formato de lei, como de fato deu, está aqui olhando o número do projeto, o projeto 2614, para encaminhar ao Congresso Nacional. Fez isso no ano passado, né? Aí a gente ficou, tem muito espaço de debate, a não ser o espaço que a gente prorrogou a vigência. Neste ano, o plano começou, de fato, a tramitar. Como é que está se dando a tramitação? Ele vai tramitar primeiro na Câmara de Deputados e Deputadas. Então, foi criada uma comissão especial, cuja relatora vai ser a deputada Tabata Amaral. O presidente é o deputado, se não me engano, é o deputado Brito, o presidente da Frente Parlamentar pela Educação. Tramitando nessa comissão, essa comissão deve oferecer um relatório à Comissão de Educação. A Comissão de Educação não está fora do debate, é como se fosse um debate paralelo, né, concomitante. Então, apresentará um relatório à comissão, não sei se na Câmara tramita por outras comissões, talvez a CCJ, não sei, que a tramitação lá é um pouco diferente da nossa, e vai ao plenário. Hoje, acho que segunda-feira, se encerra o primeiro prazo para a apresentação de emendas da sociedade, lá na Câmara. Então, lá está caminhando. Nós tivemos uma reunião com a deputada Tabata Amaral e o presidente da Frente Parlamentar, o Brito, eu e o senador Arnes, senador Flávio Arnes, que também é titular da Comissão de Educação, para combinar um pouco essa tramitação, para a gente ganhar tempo. Então, o que a gente tivesse de conteúdo, de emendas e tal, tem uma opinião também do Senado, a gente acompanhar a tramitação e realizar audiências públicas conjuntas em todas as regiões do país. Seriam 5 audiências públicas coordenadas por essa comissão, com a participação da Câmara e do Senado. Esse é o desenho, Marco, mas a gente não tem ingerência, foi uma combinação política, né, entre a Comissão de Educação do Senado e a deputada Tabata Amaral e o deputado Brito. Se vai dar certo, eu espero que dê, insistir para que dê, mas não é obrigatório que a tramitação da Câmara siga esse rito. Nós estamos sugerindo um acordo político. No Senado, a gente está fazendo o quê? Primeiro, pedimos à Câmara para que esse projeto chegue para nós, pelo menos em agosto. Pelo menos, o máximo em agosto. Para poder a gente tê-lo aprovado até o final do ano e ele já começar a vigorar a partir do próximo ano. E aí estamos adiantando o ciclo de audiências públicas. Ano passado nós fizemos algumas, mas fizemos muito com temática. A gente agora está fazendo por interesses dos segmentos da sociedade, que cada um tem o seu olhar, né? Já fizemos, inclusive, com gestores, né? Já fizemos com o próprio MEC, os órgãos do MEC, e essa que você falou, vamos fazer com os estudantes, viu, João? As entidades estudantis. E essa que você falou,
foi com as entidades sindicais de trabalhadores da educação de todos os níveis, educação básica, educação superior, no âmbito público e no âmbito da representação do ensino privado. O tom principal é o financiamento. Se repete, são 2 pontos que se repetem em praticamente todas as audiências que nós estamos fazendo. O primeiro é que o plano precisa ser mais estruturado do ponto de vista do financiamento, ele ficou subfinanciado no decênio passado, ele aponta para os 10% do PIB na educação, e a gente não alcançou isso no decênio passado, foram 5,5%. E a questão das metas. A estrutura do plano é objetivos, que são 18, e há de se incluir mais um, é uma reivindicação de se incluir o 19º objetivo, que trata do meio ambiente e sustentabilidade. Isso eu acho que vai ser consenso, porque várias entidades estão apresentando essa emenda. E objetivos, metas e estratégias. Então, uma grande reclamação também é de que as metas precisam ser melhor definidas. Algumas metas, segundo as entidades que a gente está ouvindo, estão imprecisas ou vagas, precisariam ser melhor quantificadas. E meta é meta, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para não ter a frustração de não alcançar, por ter a ilusão de que elas são possíveis, né? Então, as pessoas falam muito assim, a meta tem que ser factível, a gente tem que unir esforço para que a meta seja alcançada. Então, essas 2 coisas estão, assim, recorrentes. E, do ponto de vista das entidades e de outros estudiosos também, a gente ainda vai ouvir os especialistas de pesquisa, esse plano, ele não pode, sozinho, dar conta dos gargalos e dos avanços que a gente precisa fazer para superar as deficiências. A gente precisa do plano, sim, é indispensável, mas a gente precisa também do Sistema Nacional de Educação. E o Sistema Nacional de Educação já está aprovado no Senado, seguiu para a Câmara dos Deputados e é um instrumento fundamental. Teve uma abordagem muito interessante dentre os sindicalistas, todos defenderam o sistema, assim como as representações das instâncias federadas, porque o sistema ele vai definir a responsabilidade de cada ente federado, ele vai articular responsabilidades, mas a representação dos trabalhadores privados, a CONTE, destacou um aspecto que é, com o sistema, a regulamentação do ensino privado virá, porque ela não existe hoje. Então, as escolas privadas hoje, a gente vai tratar disso mais adiante, elas estão organizadas em verdadeiros grupos. Era uma mercantilização, agora é uma financiarização, são verdadeiros oligopólios de grupos empresariais controlando o ensino privado. Então, isso quem pode vir a tematizar e resolver é o Sistema Nacional de Educação. Então, até aqui teve isso, e tivemos também a iniciativa de uma coalizão de movimentos negros que pediu emprestado o espaço do Senado, e nós concedemos, é lógico, para a realização de uma audiência pública sobre o PNE antirracista. Eu tive o prazer de coordenar essa assembleia, essa plenária, essa audiência pública, que tinha tanta gente, tinha tantos movimentos, foi bem bonito, que eu estou chamando de plenária, mas foi uma audiência pública e eles vão entregar uma síntese à coalizão, porque tem vários movimentos que a integram, também com esse norte. E a reclamação deles é que o plano cita a defesa da diversidade, o plano cita a busca da equidade, mas se ressente de alguma coisa mais precisa e que possa ter uma correlação de percentuais, tomando como referência a negritude da sociedade brasileira. Isso no plano está abaixo, né? O alcance está abaixo do que as entidades desejam, como também reivindicam uma coisa que eu não sei se vai ser possível, mas a gente tem que analisar,
que é uma parte desse PIB especificamente para as escolas de educação infantil, cuja maioria dos egressos dos meninos de periferia, onde as creches precisam ser construídas, são negros e negras. Então, está sendo um debate muito bom, viu, Marco? Muito bom, muito positivo, com muita participação. As audiências públicas são interativas e a gente recebe muitas perguntas, a gente recebe muitas sugestões, porque o nosso mote, a minha intenção como presidente da Comissão de Educação é tornar esse plano mais conhecido. Ele não ser um instrumento burocrático, não ser uma legislação fechada, né, estagnada, ele ter, de fato, a participação da sociedade desde as discussões iniciais, porque aí o controle social ele vem com mais eficácia. Quem vai fazer o monitoramento da execução do plano é o Fórum Nacional de Educação. Então, são instituições que precisam também trazer o olhar do estudante, da mãe, do pai, da comunidade onde a escola está inserida. Então, a gente tem que tirar esse plano desse status de ser uma coisa distante, inacessível, porque o que tem ali é a vida cotidiana dos nossos estudantes. Tereza, a gente pode fazer uma rodada de perguntas, como a gente costuma fazer nos debates? Uma pergunta da audiência, uma pergunta do João, do estudante, e uma pergunta do Normando, que foi professor, mas quem foi professor continua sendo sempre professor. A pergunta da audiência é do Luiz Antônio do Amaral, eu vou exibir agora. Eila, a pergunta. Senadora Tereza Leitão, é possível regulamentar a educação de forma a blindá-la, evitando a privatização, impedimento de escolas cívico-militares, diminuição do orçamento, entre outros? Eu vou deixar aqui a pergunta do Luiz e vou passar a palavra primeiro para o João e, na sequência, para o Normando para as suas perguntas. Por favor, João. Muito obrigado. É sempre um privilégio, né, estar ouvindo a senadora, né, sempre nos seus posicionamentos muito pertinentes, muito coerentes, e principalmente em defesa da educação, né, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem. A minha pergunta ela vem nesse sentido do Plano Nacional de Educação, quando alguns dos objetivos que a gente vai vendo do plano, né, que vem chegando agora nessa essa nova etapa, é sobre a elevação do percentual de acesso à graduação, né, o acesso dos estudantes, né, que são egressos ali do ensino médio, como ampliar esse acesso para a graduação e também outra vertente que também vai sintetizar, né, nesse sentido, que é ampliar a permanência desses estudantes nesses níveis de educação, né? Então, assim, a gente não pode falar somente de acessar, né? A gente não pode falar somente de aumentar o número de acesso, de aumentar a adesão à graduação, mas a gente também, tão importante quanto aumentar o acesso a graduação, né, o ensino superior, é fazer mecanismos, né, criar mecanismos e ampliar mecanismos que ampliem a permanência desses estudantes nesse espaço, né? A gente não pode somente inserir e simplesmente pensar que os inseriu ali, terminou, né, acabou. Não, uma preocupação do Estado também deve ser, e inclusive nesse Plano Nacional de Educação, como ampliar, né, a permanência desses estudantes nesses espaços, né, na graduação, né, principalmente dos estudantes, aqueles estudantes que a gente vai falar que são que vêm de situações de vulnerabilidade social, estudantes negros, estudantes que estão ali nesses níveis que entram, por exemplo, pela lei de cotas e que não têm muitas condições, por exemplo, de conciliar os estudos com o trabalho. Então, senadora, a minha pergunta nesse sentido se vem como será discutido nesse Plano Nacional de Educação ampliar a permanência desses estudantes na graduação, principalmente na graduação. Essa é o meu questionamento. Muito bem, João. E agora, Normando, por favor.
Eu vou pedir licença, senador, e a vocês para tentar aprofundar um aspecto que eu já pensava e o nosso luxuoso espectador ressaltou, dentre outros, que é as escolas cívico-militares. Me parece que até o momento, tanto nas diretrizes do Ministério da Educação, quanto no planejamento, né, do PNE, e até mesmo no desenho do sistema, se tem pensado numa estratégia de contraponto às escolas cívico-militares, no sentido de conteúdo obrigatório, ou seja, reduziria o peso relativo do formato, da disciplina militar, que é o grande atrativo que os governadores vendem, né, como propaganda desse sistema caótico das escolas cívico-militares, se contraporia o peso relativo pretendido por essas linhas ideológicas com o conteúdo obrigatório. No entanto, a gente vê, na verdade, uma verdadeira disputa, uma ofensiva de disputa pelo futuro, que favorece a extrema-direita. O governo de São Paulo tem investido pesadamente e anuncia centenas de novas escolas cívico-militares. O governo do Paraná, pouco atrás, talvez com um investimento menor, mas também com uma pretensão alta de novas escolas cívico-militares. E a gente sabe, está aí essa semana as comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, né? A gente sabe que reinterpretar o passado tem sido uma tônica para abrir as portas para a extrema-direita no futuro. E é isso que as escolas cívico-militares estão fazendo. Por outro lado, né, a minha pergunta é no sentido de qual é a vacina, o que a gente pode fazer a respeito para além de um conteúdo mínimo obrigatório. Uma indagação conectada a essa que eu gostaria de fazer é com relação à efetividade. Né? No direito, nos preocupamos muito com a luta para pôr o direito e com a luta pelo direito posto, que trata-se de tirar do papel e trazer para a realidade. E no plano da educação, né, as diretrizes nacionais estabelecidas, e daí me enfatizo na fala da senadora, faz muita falta o Sistema Nacional de Educação. No plano da educação, a gente vem de um passado em que as escolas privadas simplesmente ignoram diretrizes da União. Né? Eu vou lembrar um caso antigo, mas que para mim é bastante didático, que foi um ministro da Educação do governo Fernando Henrique, um ministro com contradições do governo Fernando Henrique, mas um ministro bem intencionado, que foi o Paulo Renato, que tentou fazer um cerco a uma universidade privada símbolo da precarização e da mercantilização, que foi a Universidade Estácio de Sá, abriu um processo que concluiu pelo fechamento da Estácio de Sá, e a resposta foi uma entrevista de página inteira no Globo do dono da Estácio, dizendo que a Estácio não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com a qualidade da educação, tem compromisso com o lucro e com o retorno aos seus investidores, e que a Estácio não ia fechar, e ponto. E, de fato, não fechou. Então, as minhas indagações são nesse sentido. Qual é a vacina e qual é a efetividade das novas disposições que se possa construir? Por favor, senadora. Muito bem. Vamos pela ordem das perguntas, né? Tu retoma aí a de Luiz Antônio. Sim, eu sei que ele falou sobre regulamentação. Se a regulamentação seria capaz de... Senadora Tereza, então, é possível regulamentar a educação de forma a blindá-la, evitando a privatização, impedimento de escolas cívico-militares, diminuição de orçamento, entre outros? Veja, a ideia que a gente tem de regulamentação, que é o que estaria previsto, ou vai estar previsto no Sistema Nacional de Educação, é a responsabilidade de cada ente federado, municipal, estadual e federal, que hoje é mais ou menos definida na LDB, mas não é muito
aprimorada, porque a gente também não tem regulamentação do Pacto Federativo, né? O ensino privado, ele é permitida a iniciativa privada oferecer o ensino. O que não pode e não deveria poder, independente de existir ou não o sistema, é a desqualificação desse ensino, tornando-se uma mera venda de produto, porque é assim que algumas funcionam, tratam os seus professores de maneira desrespeitosa do ponto de vista das relações trabalhistas, são muitas aulas, salário-aula, não tem plano de carreira, não tem ascendência na carreira, as salas superlotadas, e hoje essas escolas vivem também com o fantasma da pejotização, OEPJ, MEI, não há uma rede, né? Os sindicatos tentam representar a rede das escolas privadas, mas há também muita diversidade nessas escolas privadas. Pequenas escolas de bairro, pequenas escolas de educação infantil e grandes escolas, algumas, inclusive, tradicionalíssimas, né, que são montadas aqui em Brasília, no Rio Grande do Sul, que fazem aquela rede, né, de marcas, né, que geralmente não são administradas por pedagogos, por professores, são administradas por administradores, todas elas têm aquele perfil, né, de metas, aquele grupo empresarial. E temos também as escolas confessionais, que são tradicionalíssimas, não é? Aqui no Brasil, desde o tempo do Império. Então, tudo isso precisa, de fato, de uma regulamentação que cite quais são as diretrizes básicas para o funcionamento dessas escolas. É possível incluir as escolas cívico-militares nesse bojo? Eu creio que sim. Como nasceram essas escolas? No governo Bolsonaro, através de um programa nacional, com recursos nacionais, pagando, inclusive, salários de aposentados, né, da reserva, que é como é que se chama, o militar, né, que vai para a reserva, que já ganha um salário maior do que o piso dos professores, e ainda recebia uma chamada gratificação de exercício. Realmente elas surgiram naquele debate político mesmo, de disputa de ideias no chão da escola. A escola no governo Bolsonaro foi palco de muita disputa. A escola sem partido, a ideologia de gênero, o controle da liberdade de cátedra, tudo isso existiu fortemente no governo Bolsonaro e nós ainda temos algumas heranças dessa prática vivendo aí, vicejante, eu diria, em São Paulo e no Paraná. Então, elas são escolas públicas, terminam por ser, porque existe em muitos locais a escola militar. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos duas escolas. Nós temos a escola militar do Exército, antiga, dizem que tem uma boa qualidade de ensino e tal, é frequentada muito por filhos de militares, né? Funciona próxima ao campus da Universidade Federal, e temos a escola da Polícia Militar, que funciona no DERB, que tem alguns professores da rede pública. Nessa escola tem alguns professores em sistema de cedência, né? Mas tem professores também contratados diretamente pela polícia. Então, elas entram dentro daquela liberdade de oferta do ensino privado. Não são escolas públicas, são escolas de corporações. A cívico-militar ela é diferente, porque ela quer utilizar o espaço público da escola pública para o seu ideário. Uma escola católica, por exemplo, ela insere no seu currículo o ideário católico, a instrução religiosa. Uma escola evangélica, protestante, que eram as escolas mais famosas, né? Aqui no Recife nós temos o Agni, nós temos o Americano Batista, de origem presbiteriana. Hoje tem escolas mais
menos tradicionais, depois do neopentecostalismo, né? Mas eram escolas e são escolas de muito boa estrutura, né? Muito boa estrutura física, de professores, né? Enfim, que tem a sua liberdade de oferecer, além da base comum nacional, que essa sim é obrigatória para todas, a sua filosofia, digamos assim, a filosofia da escola. As escolas cívico-militares, para mim, elas passam por esse problema de origem de querer usar o espaço público para vivenciar não o programa público da educação, mas o programa do Exército, o programa do conservadorismo, o programa onde o disciplinamento passa a ser mais importante do que o convívio. E elas foram muito aceitas nas periferias. A crise de autoridade da família, a ausência, às vezes, de autoridade, o pai, a mãe, com medo de uma bala perdida, com medo de seu filho ser usado como um aviãozinho do tráfico, viu naquelas escolas, ingenuamente, é claro, mas vê nessas escolas a salvação. Meu filho não obedece, lá ele vai aprender a dar continência. Quem sabe ele vai me obedecer um dia. E aí se uniformiza, não é? Desde a roupa, né, a farda, o cabelo, são exigências totalmente superadas. Não pode usar brinco, não pode usar sobrancelha cortada. São coisas totalmente fora do universo dessa juventude de hoje e que as crianças, os adolescentes estão sendo submetidos a isso por força, não é, das contingências. Essas escolas, a meu ver, não seriam regulamentadas, seriam extintas. A regulamentação passaria pela extinção das escolas cívico-militares, considerando que a rede pública ela vai ter a sua filosofia baseada no Plano Nacional da Educação. As escolas particulares, respeitada a diversidade, a filosofia, por isso que elas precisam ser regulamentadas. E aí, João, os objetivos, né, do acesso à graduação. Isso não é um sonho, viu, Luiz Antônio? Eu acho que a gente tem que conseguir isso no sistema. A gente trabalha sempre, o tripé, né, na educação básica e agora também na educação superior. O acesso, as portas têm que ser cada vez mais largas, as portas têm que chegar onde o estudante está. Eu sonho com um dia de acabar com o transporte escolar, para poder a escola estar lá, na zona rural. Não precisar trazer o menininho da zona rural para a sede, que é isso que mais ou menos se faz com o transporte escolar. Não, a escola tem que ir para onde o menino está, onde a menina está. Mas, enfim, abrir as portas do acesso. Se não entrar, não sabe como é. Por isso que é importantíssimo a educação infantil pública, a creche pública. O acesso é ali. Segundo, a garantia da permanência. Eu destaco o programa Pé de Meia, que, por enquanto, é um programa, né, e vai ser uma política permanente, portanto, com orçamento próprio, né, e uma coisa que ainda está carente de regulamentação, que é o plano de assistência estudantil, né, porque o plano de assistência estudantil ele é mais amplo, porque ele, além de ter a sustentação financeira também, ele tem outras estruturas nos campos universitários, né, próximas às universidades, não só o RU, que é uma coisa muito requerida, é o restaurante universitário, mas também as creches, mas também para as meninas estudantes que são mães, mas também salas de permanência. Imagine você, uma estudante que trabalha o dia todo, uma mulher, e o curso dela só tem de noite. Onde é que ela vai deixar um filho pequeno que saiu da idade da creche? Então, teria que ter uma sala. Tem algumas experiências nesse sentido, uma sala de acolhimento, enquanto a mãe está na aula, o filho fica lá. Pode ficar até dormindo, se for o caso, mas está num lugar seguro, perto da sua mãe, né? Então, acho que falta isso. O plano de assistência estudantil é uma dívida que a gente precisa ir trabalhando. E a qualidade, é o tripé, acesso, permanência e qualidade, que se expressa muito com formação profissional dos educadores, com estruturas condizentes, com laboratórios, com bibliotecas, com essas coisas que a assistência estudantil promove. E agora, eu acho que a gente precisa cuidar também da universalização.
a gente ainda tem muita gente fora da escola. Melhoramos muito. Você falava de Paulo Renato, Normando. Realmente, no governo Fernando Henrique, nós melhoramos muito na educação fundamental de sede regular, né? De 7 a 14 anos. Mas quando a gente foca muito, esquece dos outros, né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco essa universalização. E acho, voltando às escolas cívico-militares, que a estratégia de contraponto é o que, eu não sei qual vai ser a disputa nesse Plano Nacional da Educação entre progressistas e conservadores. Assim que mais ou menos a sociedade está dividida. Até os papas estão assim. Ganhou um progressista, ganhou um conservador, parece que ganhou um moderado, que tem trânsito, né? E tem algumas ideias baseadas em Francisco. No PNE passado, eu era deputada estadual, a disputa foi ideologia de gênero. Se dizia que o que a gente estava propondo em termos de organização curricular, em termos de diretrizes, era tudo ideologia de gênero, e a palavra gênero tinha que sair de todo o Plano Nacional de Educação. Nós ganhamos essa disputa porque ninguém sabe explicar. Alguns estados ganharam, Pernambuco ganhou, outros perderam, mas ninguém sabe explicar, ou tem coragem de explicar, o que é ideologia de gênero. O que é? Como ela se materializa? Que, na verdade, é o preconceito a respeito da diversidade e da orientação sexual. Todo mundo só pode ter sexo, não pode ter gênero. Essa é a verdade. Mas nunca se explicou tão claramente. Eu creio que o debate desse plano, pelo que eu estou ouvindo, pode ser o financiamento, e o financiamento público é público, e a gente sabe que a disputa pelos fundos públicos faz brilhar os olhos dos privatistas, né? E daqueles que defendem muito a iniciativa privada, e talvez, não sei, alguma coisa a respeito também do papel da escola, e essas escolas cívico-militares se fortalecendo em São Paulo para virem como uma alternativa. O contraponto que eu acho é a gente dar ao sistema a capacidade de dizer o que é um sistema e quem faz parte do sistema e quais são os benefícios de fazer parte do sistema. E, por outro lado, uma base nacional comum, forte, robusta, para que os currículos, a organização curricular tenha essa referência, seja fiscalizada essa referência, e aí a parte diversificada que sempre existe, não é? É uma parte que compete ao ente estadual, compete aos municípios, às vezes até uma escola sozinha pode definir uma ou outra abordagem curricular de acordo com a realidade em que ela está inserida. Mas a gente tem que abrir muito os olhos, porque é uma disputa ideológica, você tem toda a razão, Namor, é uma disputa ideológica. Esse exemplo que você deu nos mostra a força da organização empresarial na educação. Eu fui relatora aqui em Pernambuco, eu acho que foi nesse mandato, no anterior, de uma CPI, uma comissão especial, não chegou a ser CPI, ou foi CPI, dos cursos irregulares. Olha, curso fantasma. Nós descobrimos cursos fantasmas aqui em Pernambuco. Havia uma figura chamada captador de alunos, que saía buscando alunos, vendendo ilusões, e quando tinha aliança com o prefeito botava até carro de som para escolas de nível superior que não existiam. Nós conseguimos, e algumas até com vinculações com cursos em outros países da América Latina. Nós levamos o dossiê, o relatório para o MEC, levamos aqui para o Ministério Público, está ainda no MEC com algumas tomadas de posição, algumas foram fechadas, mas é um processo muito lento. É um processo muito lento. Então, abrir uma escola não é como abrir um empreendimento, para usar a palavra da moda, né? Escola não é empreendimento, né? Escola é uma casa de educação.
e os requisitos precisam ser diferentes, seja de nível superior, seja de nível básico. Então, acho que tem que ter mais firmeza na regulamentação de cursos, principalmente na área privada. A gente está tendo curso de educação à distância. Mendoncinha, o nosso conterrâneo, abriu muitas porteiras para vários cursos de nível superior. A gente está tendo um curso de engenharia, estava tendo, porque o MEC suspendeu à distância, enfermagem, curso à distância. Aí a prática do exercício profissional, que é feita no nível do estágio, que eu acho que os programas de extensão também, João, são programas que trazem muito, né, o estudante para dentro da universidade, tem recursos, tem bolsas, vários programas de extensão de pesquisa, não é? Tem bolsa para os estudantes. Então, a gente tem que enfrentar, Normando, com muita força mesmo, porque o MEC suspendeu o programa, o MEC não dá mais recursos para esse programa, mas a educação básica é a responsabilidade dos estados e dos municípios. E aí eles têm autonomia para fazer o que fazem, infelizmente. Senadora, a gente está chegando aqui a 500 aparelhos conectados, acompanhando esse Trilhas da Democracia, e eu gostaria de dizer da minha felicidade em ouvir a sua resposta sobre, que foi feita pela nossa audiência, pelo Luiz Antônio, se as escolas cívico-militares deveriam ser regulamentadas. Gostaria de expressar minha felicidade ao ouvir sua resposta, dizendo que elas não têm que ser regulamentadas, elas precisam ser extintas, né? Eu vou fazer a leitura de algumas mensagens que foram enviadas e depois vou fazer uma pergunta. O tempo passa muito rápido, a gente já está no último terço do programa. Eu acho que a gente vai ter que ficar na discussão, limitada à discussão do Plano Nacional de Educação. Temos 3 novos membros: Ana Luísa Ramos, João Batista de Deus, Mauro Zamperetti, várias saudações à senadora, Antônio Carlos Paciência, o próprio Luiz Antônio, que mandou mensagem, Terezinha Casimiro Albuquerque, quem mais? Elizabeth Faganello, Vânia Estel, Roseli de Baixo da Silva, inclusive a Elisa Faganello disse: escolas cívico-militares são incubadoras da extrema-direita, experiência de família não do próximo. Até mensagens, Ana Paula Silva agradecendo a senadora, né? O Rogério Ferreira dizendo que os professores são quase todos militantes. Eu visto a carapuça, Rogério, eu sou um militante, acho que todos que estamos aqui somos militantes da democracia e dos direitos humanos, né? Essa é a nossa causa, né? E a educação é nosso instrumento. Senadora, amanhã será exibido, às 15 horas, um Trilhas da Democracia, que recebeu a presidenta do SINTEP, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Ivete Quintano, e também a presidenta da Associação de Professores do Paraná, sindicato, a Valquíria Mazeto. Né? E num determinado momento da discussão, que se tratou exatamente dos ataques à educação pública, né? Se fez uma discussão sobre a privatização, e a Valquíria, numa análise muito clara, procurou mostrar que existe uma privatização estrito sensu, né? Mas também existem outras formas de privatização, né? Como a privatização da gestão, a privatização do currículo. E eu gostaria de ouvi-lo, inclusive tem manifestações a esse respeito aqui nos comentários, no chat, acerca da presença do ensino religioso e além disso, a presença de vou chamar
movimentos táticos feitos por igrejas, particularmente por igrejas neopentecostais, dos chamados intervalos bíblicos, né? Que acontecem aqui em Pernambuco, acontecem, né? São vários os casos, e até mesmo dentro da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu leciono, né? Onde João Augusto também estuda, já existem casos de convocações para intervalos bíblicos. Senadora, eu gostaria de ouvi-la a respeito, na verdade, sobre essa tentativa, né, por parte de determinados agrupamentos religiosos de adentrarem o espaço da escola pública, num sentido amplo, ensino fundamental, médio e até mesmo o ensino superior, quando, na verdade, existem instituições religiosas. A senhora mesmo no início citou uma série de escolas religiosas existentes aqui em Pernambuco, São Bento, no Rio de Janeiro, Santo Agostinho, escolas tradicionais, né? E também escolas menos tradicionais. Quer dizer, já existe o espaço particular, privado dessas instituições. É um risco? Qual o tamanho desse risco de uma privatização dos conteúdos que tenha marcas religiosas? Por favor, senadora. Tá uma briga aqui do Sintep, né, que foi o meu sindicato também, eu já fui presidente desse sindicato, com esses famosos intervalos bíblicos, que não estão sendo intervalos bíblicos. Intervalo bíblico é o nome. Eles estão sendo... Porque a Bíblia é um dos livros mais universais que existem no mundo. Inclusive, tem interpretações. Eles são uma interpretação bíblica, que é a interpretação dos fundamentalistas. Por que eles não botam nesses intervalos bíblicos, por exemplo, o Sermão da Montanha, que dizem que tem uma grande similitude com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu mesmo concordo com essa análise. Por que eles não botam nesse intervalo bíblico a história de Maria Madalena? Atire a primeira pedra, que é um grito, não é? De defesa da mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Por que eles não botam nesses intervalos bíblicos a divisão dos pães e dos peixes? Não botam. Eles só botam o Antigo Testamento como se fosse a parte, né, que tem coisas muito bonitas no Antigo Testamento. Eu não sou biblista, mas sei, né, assim, pela minha origem também, né, de coisas que eles botam de louvor. E eles usam esse intervalo e essa metodologia do louvor como uma maneira de retirar do estudante uma capacidade crítica em relação ao mundo, ao que se vê. Tudo se resolve pela oração? Não, o próprio Evangelho diz, orai e vigiai, não é? Então, lute, se organize, seja militante. O Jesus Cristo não foi um grande militante dos direitos humanos, não é? Eles trazem isso assim como um embaçamento, né, da ciência, inclusive, porque dentro da escola é um risco, é um crime, eu diria, porque é um negacionismo mesmo. Então, a gente tem vários formatos em curso de privatização do espaço público da escola. Um deles é a gestão. Por que a gente defende tanto a gestão democrática? Porque é uma gestão feita com a participação da comunidade escolar. E porque alguns governos mesmo, municipais, estaduais, estão vendendo a gestão da escola para empresas. De que maneira? Com as benditas ou malditas plataformas, que já vem empacotado o conteúdo da aula, que fica em cima só de índices. Eu tenho que correr para alcançar, senão eu sou um professor ruim, eu sou uma professora relapsa, a escola vai subir no ranking, o município vai ficar lá embaixo. Esse processo é um processo muito cruel e que existe na prática. Ele retira a capacidade intelectual dos professores para serem meros repetidores, não é, de um programa que é vendido. É vendido o livro, é vendido o currículo, é vendido as ideias. E a gestão passa a ser, na escola, uma gestão mesmo empresarial. Não é aquela gestão pedagógica onde o contraditório existe, onde a polêmica existe, onde a gente preza pela convivência coletiva, onde a cultura também tem um espaço importante,
Por que não fazem intervalo cultural, por exemplo? Não é? Então, é uma convocação que aparentemente é livre, mas ela termina sendo, porque aí a escola dá as condições dela existir. Algum diretor, tem diretor que não permite e passa a ser chamado de Satanás. Tem gerências regionais de educação que não permitem e passam a ser perseguidas, criticadas, expostas. O Sintep já levou até para o Ministério Público. Eu acho que aqui no Estado falta uma ação da governadora, porque se ela passar a senha, se ela passar a diretriz para as gerências regionais, chegar aos diretores, isso não acontece. É permitido alguma escola fazer um culto? É permitido. Tem muita escola que ainda tem imagem de santos católicos, tem crucifixos, tem imagem de Nossa Senhora, mas que não seja no horário escolar, porque o intervalo é de recreio, é de socialização, é do lanche, é da brincadeira, é da conversa. Então, é por dentro do currículo, porque recreio é currículo também. O horário do recreio faz parte também do currículo. A escola pode ter algum grupo que se reúna, a gente não tem os sindicalizados, os não sindicalizados, os que aderem à organização estudantil, os que não aderem, mas nada disso é feito por dentro da estrutura curricular. Chama depois, olha, a gente vai ali fora, a gente quer discutir isso, quer discutir aquilo, mas está se institucionalizando. Está se institucionalizando esse bíblico, que é um viés fundamentalista, que nega a ciência, por isso que é contraditório ele existir dentro da escola, né? E questiona, inclusive, muitas coisas que estão no próprio currículo escolar, como a diversidade, como os direitos humanos, né? Então, eu acho que é um prejuízo grande. E o domínio do currículo também é uma maneira de privatizar aquilo que está definido publicamente na BNCC, das diretrizes curriculares nacionais. Então, é luta, né? Por quê? Por que tanta luta? Eu acho que João Augusto colocou um pouco isso, porque a escola ela é um palco, a escola é um espaço de formação, cultural, política, através do que as pessoas abrem, não é? O seu horizonte, tem pesquisas que são feitas da escola, a troca de saberes, a convivência social. Então, tudo isso gera esse caldo cultural, como dizia Paulo Freire, importante para a escola sair dos seus próprios muros, né? Ser emancipadora, criar sujeitos políticos no sentido de tomarem posição diante do mundo, fazer escolhas conscientes diante do mundo. E isso apavora o conservadorismo, né? Que eles querem sempre as pessoas enquadradas, né? Bem comportadas, tudo de um modelito que eles criam, né? Sem haver essa diversidade, essa pulsação que é tão importante na escola para a construção do conhecimento. Faltam 6 minutos para a gente finalizar esse programa e o chat está muito animado aqui com várias mensagens sobre essa questão da presença religiosa no âmbito escolar. Eu gostaria de chamar a atenção para uma mensagem do Arthur Tim, senadora. E eu tenho um complemento também a fazer. Posso fazer? Essa mensagem. Tá bem, faça a mensagem que eu esqueci de um complemento importante. Sou luterano e estudei em escola luterana comunitária e depois na UBRA. A religião não influenciou minha visão política, é um assunto complicado. Eu acho que essa mensagem revela bem a ideia de que política e religião, desde pelo menos Maquiavel, desde o pensamento de Maquiavel, devem existir de maneira separada, né? Estado e igreja têm os seus espaços, né? Lidam com realidades distintas. Por favor, senadora. Mas, Arthur, eu sou católica, eu nunca estudei em escola confessional, nunca estudei em escola pública, uma escola particular que tinha orientação católica. Eu fiz meu primário no Instituto
particular, que tinha uma visão católica. Foi lá, por exemplo, que eu conheci a Cruzada Eucarística, que os meninos que iam para a missa, como eu ia, participavam da Cruzada Eucarística, mas estudei depois toda a minha formação seguinte em escola pública, mas há uma abordagem curricular que muitas escolas fazem, e não é ruim que façam, que é o ensino religioso, que não é o ensino de uma religião. É diferente, né? Eu tive professores na escola pública, né, no ginásio, de ensino religioso, por exemplo, o professor que nos explicou o golpe, eu era do primeiro ano ginasial, era um seminarista que nos dava aula de ensino religioso. Ele nos explicou o cara que estava vendo e disse assim, o nome dele era Juarez, eu nunca me esqueci dele. Se o pai e a mãe de vocês que é para ficar em casa, vocês fiquem, porque pode ser que as escolas públicas fechem. Mas explicou para a gente naquela visão, naquela idade que a gente tinha de menino e menina de primeiro ano ginasial. Quando acabou, que a gente retornou, passou uma semana aqui no Recife, foi muito duro, né, o golpe militar, Marco sabe disso, a gente nunca mais viu do Juarez. Ele foi substituído. E as aulas dele eram aulas que davam para a gente a dimensão da espiritualidade e a história de várias religiões. Vejam que ele era um seminarista católico. Sim, na verdade era um ensino religioso com uma visão ecumênica, não uma visão. O ensino religioso, nesse caso, tinha uma visão ecumênica, né? Não era uma visão confessional. Exato, e ele dizia muito, uma religião não pode se considerar melhor do que a outra. Tem religiões que têm mais adeptos pela configuração da sociedade, né? Inclusive, a gente estudou Lutero, né? Eu estudei depois, né, nas classes seguintes, na Reforma Protestante. Então, são coisas da sociedade, são coisas da civilização. A história das religiões é uma coisa que ensina muito a gente a compreender até o desenvolvimento da sociedade. Até onde existia a religião oficial. Quando foi que deixou de existir religião oficial? Aqui no Brasil, com a Constituição de 88. E o Estado brasileiro foi afirmado como laico. Laico não é ausência de religião. Laico é que o Estado não pode ter uma religião para chamar de sua e impor essa religião como ordem, né, do Estado. Então, há muita confusão em relação a isso, e esse intervalo bíblico, ele não tematiza isso, ele não problematiza isso. É complicado, é muito complicado, como diz Arthur, eu concordo, e porque não há esse espaço de reflexão acerca do papel. Tem um livro que eu recebi de um padre, é daqui do Recife, Marcelo Barros, foi abade, ex-abade, né, hoje ele é monge, do Mosteiro de São Bento, hoje ele é um monge. É um livro muito bonito de todas as pessoas, de todas as religiões que visitaram Lula na prisão. Aí cada um escreveu um texto à luz da sua crença. Uma vez Lula disse a mim que essas visitas foram um alento para ele, além dos amigos, claro, não é? Foram um alento porque essas visitas fizeram ele lembrar, eu tenho uma espiritualidade. Eu tenho uma espiritualidade. Então, a gente não pode dizer, não pode tirar isso da vida das pessoas, né? Tem pessoas que não acreditam em ser superior nenhum. Elas têm que ser respeitadas também. Mas a religião, a prática religiosa, o ensino, elas tiveram como é que eu diria? Uma presença muito forte na formação da sociedade, nas antigas e nas novas civilizações. Então, estudá-las não há problema, a meu ver. O que não pode é impor crença A, crença B, priorizar a crença A, crença B aos estudantes. Senadora, o programa está chegando ao fim. Eu queria, mais uma vez, convidar a nossa audiência a acompanhar
a continuidade desse debate de hoje no programa de amanhã, às 15 horas. O programa já foi gravado ontem, na sexta-feira. E gostaria de pedir a Normando que fizesse as honras da casa com a fala de encerramento desse programa de hoje, já desejando a Tereza e ao conjunto das mães que acompanham esse programa um feliz Dia das Mães, amanhã, dia 11 de maio. Normando, por favor. João, muito obrigado. Espero que você tenha saído desse programa de hoje animado com a resposta da senadora Tereza. Normando, por favor. Muito rapidamente, antes de tudo, né, preciso parabenizar a senadora Tereza pelo emprego de uma palavra que não é vã, que se reflete na sua postura perante todos os desafios que foram colocados, que é firmeza. Firmeza que é fundamental numa lutadora desse status, e firmeza numa adversidade parlamentar muito grande. Na outra casa do Congresso, essa semana, na Câmara dos Deputados, nós vimos uma votação, né, pró-golpistas, para isentar golpistas, criminosos contra a democracia, num número que superou o quórum de uma emenda constitucional. Então, esse é o tamanho do desafio, em outras proporções, em outra correlação de forças no Senado, mas é o tamanho do desafio que a senadora enfrenta, e o emprego da palavra firmeza, quando estávamos debatendo os desafios da educação, me fez muito alegre, me deu uma firmeza com fundamento técnico e com muita iluminação. E para fechar, né, o Marco já lembrou do Dia das Mães, eu vou lembrar também de uma outra forma. Aprendi com também professor Moacir Gadotti que ser pai, ser mãe, é ter a coragem de tratar com o mesmo amor cada filho e cada filha de toda a humanidade. É praticar na realidade a universalidade. E eu acho que a senadora é mãe, não só da sua família, mas é mãe, né, das ideias que defende em defesa da humanidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu saio desse programa com um coração muito mais leve do que entrei. Senadora, nós nos encontramos daqui a cerca de 45 dias na sua próxima participação nesse Trilhas da Democracia Conjuntura, que trata de educação. Suas ultimíssimas palavras, senadora. Agradecer esse final tão lindo, né, que Normando nos propiciou. Estava dando uma checadinha aqui nos comentários, né? Agradecer a todos que nos assistiram, que contribuíram, né, com o debate, que deram mais algumas ideias. A gente também nunca sai igual de um debate quando a gente consegue ouvir aqueles que nos contribuem. E tinha um ponto que eu já sugiro que a gente possa tratar na próxima, que hoje não deu tempo, que é um projeto de lei de minha autoria, o 1010, né, que trata da educação midiática. Já está anotado. Já está anotado. Já está anotado, né? Para a gente conversar. Eu espero que quando a gente chegar daqui a esse período, ele já tenha tramitado um pouquinho mais rápido. Ele ainda não está distribuído. Mas espero que ele seja distribuído, que é uma questão que a gente tem que se debruçar fortemente sobre ela. Muito obrigada. Também desejo a todas um feliz Dia das Mães. Né? É um dia aparentemente comercial, mas também é um dia para a gente refletir muito, né, sobre como as mães são vistas no mundo. E eu repito, Francisco, mãe não é um estado civil, mãe é uma prática. Né? Eu desejo a todas que tenham um feliz Dia das Mães, e a seus filhos e filhas que amem suas mães e respeitem suas mães. O programa se encerra com a senadora Tereza Leitão ocupando o centro da tela. Até amanhã às 15 horas. Um abraço. Abraço.